Muito bem, ouvintes da Rádio Sat FM, começando agora um bate-papo com o prefeito de Arujá, né? Muito bom dia para todos. Está começando esse bate-papo aqui na Rádio Sat FM, a rádio que fala com você, trazendo informações de qualidade, entrevistas relevantes, como sempre, os assuntos que impactam diretamente São Paulo e a nossa região do Alto Tietê. Você pode compartilhar nosso vídeo, curtir, dar um like, deixar aí uma mensagem nos comentários e participar com a gente aí sempre. Hoje estamos recebendo uma liderança importante do Alto Tietê, o prefeito de Arujá, o doutor Camargo, que além de administrar o município, também ocupa um papel estratégico como presidente do Condemate Mais, o consórcio de desenvolvimento dos municípios do Alto Tietê. Vamos falar aí sobre os avanços, desafios e projetos de Arujá, também entender como está o trabalho regional que envolve várias cidades aqui da nossa região. Prefeito, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Sat FM, a rádio que fala com você. Olá, Paulinho, muito bom a você e a todos que nos assistem, que nos ouvem. Uma satisfação muito grande a gente estar aqui na Rádio Sat FM e de antemão tenho que parabenizar você, todo o seu time, toda a sua equipe por esse grande trabalho que tem feito aqui, não só em Suzano, mas em todo o Alto Tietê região. Estamos aqui com muita alegria, à disposição para falar um pouco da nossa cidade, da nossa região, enfim, do futuro de todos nós, afinal. Beleza, vamos começar por a cidade de Arujá. O senhor foi eleito com quantos votos, qual o seu partido e como é que foi? Eu não sei se o senhor já tinha, antes, no trajeto político, se tinha esse caminho. E por que o senhor se tornou aí, vou sair candidato a prefeito de Arujá? Como é que foi essa história lá atrás? Eu tenho uma militância política desde a minha juventude, né? Eu sempre atuei politicamente. Todavia, eu atuava em política de classe, logo que me formei na UAB, mas sempre estive à frente de alguns movimentos buscando cidadania, melhor qualidade de vida. Fui presidente da UAB algumas vezes, exerci diversos cargos na UAB e sempre trabalhei com políticos, sempre atuei como advogado no direito público, né? Então, nessa condição, eu trabalhava para muita gente, trabalhei para muita gente, tive a alegria de advogar para o Junge, aqui de Mogi, trabalhei em duas gestões antagônicas, eu diria assim, lá em Arujá, como secretário, como diretor, trabalhei para Salesópolis, em Caraguatatuba, com o então prefeito Antônio Carlos, depois foi deputado, continuou caminhando com a gente, e eu fui convidado pelo Junge naquela altura. Eu fui filiado ao PDT desde a minha adolescência, né? Quando a gente falava naquela altura, me lembro bem, de pessoas de esquerda, a gente falava de um Leonel Brizola, né? Digo isso sempre aqui para todos que a gente tem oportunidade. Eram outros momentos. A gente falava de um cara de direita, a gente falava de um Mário Covas, né? Então, eram realidades completamente distintas da que a gente está vivendo hoje. Mas, de qualquer forma, é sempre uma alegria a gente caminhar ao lado dos políticos e eu participei da fundação do PSD. Eu conheci o Kassab, ele era então prefeito de São Paulo. Primeiro estava ali, militou no DEM, no PFL e tudo mais, e aí na criação do PSD eu participei desde o primeiro momento, colhendo assinaturas, ajudando, apoiando o Junge, isso lá em 2010, 2011, e vim militando, vim trabalhando, vim advogando, lecionando também na área de direito público. Eu fui muito tempo professor da Católica de Santos, enfim, trabalhando bastante. Eis que em algum momento nós já tínhamos o partido consolidado em Arujá, já tínhamos participado de duas eleições, tendo a felicidade de fazer vereadores em ambas. Na primeira nós fizemos um suplente que acabou assumindo, enfim. E aí eis que lá em 2016 eu fui convidado pelo Junge Abi, que é meu grande amigo, meu professor. Aliás, vai aqui um abraço para o Junge, que é esse cara fantástico, tão querido, né? 50 anos de vida pública, teu Junge, não é brincadeira, gente. E um cara que até hoje de uma sabedoria ímpar. E aí aceitei o desafio, lancei-me candidato lá atrás em 16, chegamos muito próximos de um resultado satisfatório, voltamos em 20, ganhamos a eleição e fui agora reeleito no ano passado, né, no ano retrasado, desculpa, assumimos o segundo mandato ano passado. Então nós temos aí uma longa trajetória de vida pública.
Como é que o senhor avalia hoje a cidade de Arujá, né? Qual é o momento que o munícipe está vivendo agora? Olha, eu que sou morador da cidade há cerca de 40 anos, a minha primeira satisfação é que tudo aquilo que eu me queixei durante 30 e poucos anos, nós estamos tendo a oportunidade de cuidar, de melhorar, ao menos colocar a mão. Evidentemente não dá para resolver tudo em 4 anos mais 5 anos, não é possível. Mas eu tenho a felicidade de estar acompanhando e proporcionando, junto com todo o meu time, junto com a Câmara Municipal, uma união de esforços, sabe? Isso é bom a gente frisar. Nós temos uma Câmara Municipal totalmente comprometida com os ideais da população, que trabalha em conjunto com o Executivo por seu turno também procura atender em tudo a Câmara. Enfim, um ambiente verdadeiramente harmônico. Então, graças a isso tudo, a todo o nosso time de secretários, praticamente não tivemos mudança nenhuma, 1 ou 2 em 5 anos, para você entender como a gente tem alguma coisa lá a nível técnico, inclusive consolidado. Então, nós temos experimentado uma nova cidade, uma cidade que hoje está no mapa, não só da Grande São Paulo, mas está no mapa do estado de São Paulo. Arujá, ela era sempre tida lá como uma cidade dormitório, que as pessoas iam para lá dormir e saíam para trabalhar, não é? E isso não é mais verdade, felizmente. Falando, por exemplo, a nível de emprego e renda, que é aquilo que eu sempre sustentei, que é a solução dos problemas de qualquer município. É geração de emprego e renda, porque com o emprego você dá dignidade para o trabalhador, para o cidadão, você facilita que ele atue ali, você melhora o estilo de vida, você melhora o convívio dele com a família, que não precisa se deslocar aí 1h30 para ir ao trabalho, 1h30 para voltar. A empresa que o contrata ganha produtividade, porque ele está ali por perto, e acima de tudo ele movimenta a economia, porque o cidadão que sai de um município para ir trabalhar em outra localidade, eu brinco que até o cachorro quente ele consome do outro município, ele acaba não consumindo no local. Então isso favoreceu muito o crescimento do comércio na cidade. Criamos várias iniciativas também para fomentar a vinda de novas indústrias. Enfim, só para fechar essa minha fala aqui nesse momento, para você ter uma ideia, nós iniciamos há 5 anos atrás com cerca de 4.800, 5.000 CNPJs ativos. Então você pega 5.000 CNPJs ativos, hoje nós temos 17.000 CNPJ ativos. Então é um crescimento exponencial, são 12.000 novos CNPJs em apenas 5 anos. Isso significou, evidentemente, o aumento de arrecadação, porque você conhece isso muito bem, mas talvez quem esteja nos ouvindo, nos assistindo, não saiba que o município não vive de IPTU, o município não vive de taxa, o município vive da partição de outras verbas. Então, do ICMS que é gerado no município, do PIS, COFINS, Imposto de Renda. Então, tudo isso volta para o município. O ICMS, você tem uma ideia, 25% fica no município. E aí nós conseguimos o quê? Pegamos lá atrás, há 5 anos, com uma arrecadação anual de 290 milhões por ano, 290 milhões há 5 anos, e hoje estamos em 770 milhões. Quer dizer, mais do que o dobro de arrecadação, e vamos chegar a 1 bi o ano que vem. Então, com isso, evidentemente, nós conseguimos aí, estamos construindo nosso hospital, criamos pronto atendimento, criamos o Pro Criança, estamos construindo o Pro Mulher, temos centro de capacitação, construímos escola técnica, estamos ampliando o Senai de 600 vagas para 1.300 vagas, e tantas outras coisas, além dos nossos parques. Porque Arujá sempre foi conhecido como cidade da natureza, desde lá da época do meu querido amigo Toninho da Pamonha, que aliás é o autor do hino, pouca gente sabe, eu sempre digo isso, Toninho da Pamonha foi o autor do hino de Arujá. E sempre cidade da natureza, mas não tinha um parque para a população, enfim. Então, tudo isso eu atribuo ao esforço comum, à credibilidade que a população tem nos dado, e a geração de emprego e renda. Foi atrás disso que vieram todos esses avanços. Então são essas obras importantes que o senhor já está implantando na cidade nos seus quatro primeiros anos, agora no seu segundo mandato. São obras que ainda tem, além das que já estão prontas, novas obras virão por aí. Sim, queria que o senhor adiantasse um pouco o que está faltando em termos de obras no município para atender a toda a população. Olha, não existe município onde não falte nada. Falta muita coisa, evidentemente, mas a gente tem buscado priorizar aquilo que é mais urgente. Eu reafirmo aqui, trabalhamos muito nessa questão de
de viabilizar formas para atrair empresas. Então buscamos melhoria na infraestrutura. Na nossa primeira gestão nós inauguramos lá o Procriança, que é praticamente um mini hospital infantil que atende 24 horas. Um dos maiores orgulhos da minha gestão foi esse. Criamos a UTI neonatal no hospital, né? Então são questões de base. Construímos uma escola para 600 alunos período integral, estamos indo para outra agora que a gente vai... Aliás, mais duas, uma em parceria, inclusive com o governo do estado. Tivemos várias ações no âmbito do esporte, campos de futebol iluminado, grama sintética, reforma e tantas outras coisas. Zeramos a fila de creche no nosso mandato. Eu ia interromper para falar em creches e UBS. Zeramos o filo das creches, abrimos uma nova UBS no centro, enfim, temos procurado fazer aquilo que a população sempre esperou. E resgatamos aí um sonho antigo. Quando eu digo antigo, é de mais de 25 anos, que era Arujá ter um hospital. Então, nós evidentemente sabíamos da dificuldade que é fazer uma obra dessa grandeza. Nós podíamos pensar em algo menor, podíamos pensar num hospital de 20 leitos, 30 leitos, mas eu penso que nós temos que sempre olhar para o futuro, temos que acreditar que é possível mais e que não adiantam soluções paliativas. Então, por vezes, a população talvez até questione em um momento ou outro, puxa, mas a obra é demorada. Natural que é demorada. Uma obra de 10 mil metros quadrados, são 6 pavimentos, com heliponto, nós vamos ter ali 100 leitos. Então, veja, será o maior hospital da região. Então, todavia, isso vai permitir que a gente, se Deus quiser e Deus assim quer, que nós não tenhamos mais problema de atendimento, né? Eu ainda gosto muito de lembrar a todos que, independentemente da classe, do nível social, todos nós precisamos de hospital público. Por quê? Eu vou lhe contar uma coisa aqui, os meus amigos mais próximos sabem. Eu, em duas situações, eu vivi momentos severos na minha saúde, problemas que podiam tirar minha vida. Uma dessas ocasiões, eu tive uma diverticulite severa, aquela doença que matou o Tancredo Neves, você se lembra? E eu estava voltando de um trabalho com um cliente naquela altura, de Bertioga ali no fórum. E a minha vida foi salva aqui, em Mogi das Cruzes, em hospital público. Eu fiquei 15 dias numa UTI, o médico falou, olha, você nasceu de novo. Outra ocasião, isso aconteceu, que eu estou lhe contando, há 10 anos, mas há uns 15 anos atrás, eu tive uma ameaça de infarto em Caraguatatuba, minha vida foi salva na Santa Casa. Então, olha, não adianta você que me ouve, que me assiste, ainda que você diga, mas o hospital público eu tenho plano de saúde, querido, querida, não adianta. Porque na hora da urgência, você vai naquele primeiro hospital, você vai naquele primeiro atendimento. Então a saúde pública, ela tem que se ocupar desse atendimento básico. Nós temos o nosso Sistema Único de Saúde, que com todos os seus defeitos, é o melhor sistema de saúde do mundo, ele é gratuito para toda a população, e a gente procura fazer a nossa parte melhorando a cada dia mais. Agora vamos terminar a obra do hospital. A previsão de entrega? Nós vamos terminar a obra do hospital esse ano, nós concluímos a obra. Tenho agora uma audiência com o secretário de Estado, Eleuso Spaiva, na próxima semana, onde o Estado já está fazendo uma reserva orçamentária para equipar esse hospital, né? Porque, evidentemente, é como você construir uma casa. Você constrói a casa, mas depois tem que equipar, você tem que pôr geladeira, fogão, né? Aí você imagina um hospital de 100 leitos, ar-condicionado, sala de cirurgia, equipamentos, enfim, é um investimento altíssimo. Então, estamos caminhando já há algum tempo, inclusive há cerca de um ano, apresentamos para o governo de Estado, apresentamos para o Eleusis um plano de trabalho, agora estamos voltando para realinhar isso, e o governo de Estado tem o compromisso. Aliás, o governador Tarcísio, aqui em Mogi das Cruzes, nós estamos usando, em Mogi das Cruzes, na posse do Condemate, ele foi muito claro em dizer que está trabalhando, que irá apoiar, que irá nos auxiliar a botar para funcionar, porque o município, né, Paulinho, você conhece isso, ele não tem condições de
equipar, mobiliar. Não existe município que faça isso se não tiver o apoio do governo federal e do governo estadual. Então estamos caminhando bem, se Deus quiser. Eu acho que não há dúvida que o que podia ser feito estamos fazendo e um pouco mais para que esse hospital entre em operação no ano que vem. Além da contratação dos profissionais, né? Isso aí é a cargo do município. Olha, ou é uma parceria, como é que vai ser? Isso tem que ser como aconteceu aqui em Mogi das Cruzes, por exemplo, no Hospital Municipal, tem que ser tripartite, né? Nós temos que fazer um rateio, município, Estado e União, porque o hospital ele naturalmente vai atender pessoas de outros municípios. Então o município não consegue e não tem cabimento ele custear. Só vou mencionar aqui para você, nós vamos estar à beira da Dutra ali, o hospital é muito bem localizado, às margens da rodovia Presidente Dutra. Então, por óbvio que, eu vou dar um exemplo, um acidente ali na Dutra é natural, vai vir para cá. Quer dizer, e aí, o município vai custear isso? Então, além dos municípios de Bom Sucesso também que virão, Itaquá, né? Sim, então, aí você está entrando até num tema que eu vou aqui me antecipar a um outro assunto que eu sei que a gente vai discutir numa outra hora, que é a questão do Condemate, a regionalização do CROSS. Isso é algo imprescindível, sabe? Nós temos aqui os hospitais em Suzano, os hospitais em Mogi, hospital em Itaquaquecetuba, maternidades, hospital agora de Arujá, tem um hospital que está sendo construído em Guararema. Então, se você avaliar, é um complexo de saúde interessantíssimo. O que é que nós estamos buscando? Obter informações sobre os gargalos de cada uma dessas cidades. Por que é que o munícipe Suzano é mandado, por vezes, para o ABC para ser atendido? Por que é que o munícipe de Mogi das Cruzes é mandado para Guarulhos para ser atendido? Franco da Rocha. Franco da Rocha, que é muito comum. Então, você veja, é um deslocamento sofrido para o paciente, que tem que ser custeado pela administração. É toda uma logística sem sentido até. Na medida em que nós temos ou teremos todos esses hospitais, na medida em que cada qual cria suas especialidades mais focadas na necessidade da nossa região, e vai lembrar que nós estamos falando aqui, se somado Guarulhos, nós temos 3,2 milhões de habitantes, se pegar só a nossa região, 1.600.000 aproximadamente. Quer dizer, então, a regionalização do CROSS é algo que não pode passar. Isso aí foi falado no dia da posse lá no Condemate, junto com o governador. Olha, eu venho sustentando isso desde o primeiro dia que eu assumi como prefeito, no mandato anterior. Assim como todos os demais prefeitos, tá certo? Temos o compromisso do governo do Estado para que isso venha a acontecer, mas, evidentemente, essa cobrança tem que existir até que isso aconteça, né? E eu reafirmo que esse é o momento, aliás, se você me permite, nós estamos em ano eleitoral. Se você não aproveitar o ano eleitoral para usar nos olhos da pessoa e pedir e apertar a mão e firmar o compromisso, você vai fazer isso quando? Tá certo? Então, é agora que nós temos que buscar compromisso dos deputados federais, dos deputados estaduais, em especial dos deputados estaduais e do governador. Então, esse compromisso tem que acontecer e tem que ter prazo. E tem que ter data, e tem que ter começo, meio e fim. E ser rápido. Querido, ouvir, sim, vamos fazer, não resolve mais. Eu estou ouvindo assim, vamos fazer há 4, 5 anos. Não é? Então vamos fazer quando, como, por onde, qual o primeiro passo, quem vai ser o responsável por isso, qual o gestor, qual diretoria. Né? Enfim, eu sei que eu sou incisivo nesse assunto, mas eu faço essa fala em favor da população. Não tem sentido a população do Alto Tietê ir para Franco da Rocha para ser atendido. Não tem sentido. Doutor Camargo, vamos falar um pouco de segurança e Arujá. Arujá, como outras cidades, infelizmente a gente tem passado, não estou falando de Arujá propriamente dito, mas de modo geral. Em relação à segurança, tivemos aí muitos assaltos, sequestros, roubo a bancos, enfim, um monte de coisa, principalmente os motoqueiros que estão roubando muito celular, por aí. Queria que o senhor falasse um pouco da segurança de Arujá, como estava e como está hoje, né? Porque tem o Smart Sampa, etc. Então, fale um pouco sobre a segurança, que é o que está preocupando toda a população. Olha, por favor, quem está me ouvindo, me assistindo, não me entenda mal. Arujá está fora desses índices, entendeu? Nós estamos tendo
mensalmente redução da criminalidade. Do ano passado para esse, nós diminuímos 19,6% o índice de ocorrências, né? A cidade de Arujá, embora não tenha sido muito divulgado, foi a primeira cidade do Alto Tietê a fazer monitoramento integrado com mais de 300 câmeras. Hoje nós temos 700 câmeras. Nós temos câmera dentro dos ônibus, inclusive. Nós temos câmera de identificação facial. Nós temos hoje, a nossa GCM, ela tem mais homens na rua do que a PM. Nós criamos a Operação Delegada. Hoje nós temos lá o nosso centro de monitoramento integrado de todas essas câmeras, onde numa grande mesa, isso eu atribuo a sensibilidade da Polícia Militar, do meu time da GCM, numa mesma mesa senta a Polícia Militar e o GCM. E dali, eles respectivamente acionam os seus comandos, acionam os seus homens para as ocorrências que são peculiares a cada um. Temos aí nessa mesa também sentado uma pessoa da Defesa Civil. Então, veja, é uma operação integrada de verdade entre a GCM, a PM, Defesa Civil e contato direto com a PRF, porque lá nós temos a rodovia Presidente Dutra. Então, eu tenho a grata satisfação de dizer que Arujá é uma das cidades mais seguras de todo o Alto Tietê, se não for a mais segura. Porque ali também, Arujá é uma rota de fuga fácil, né? Porque tem a Dutra, tem... Já foi. Né? Foi. Não, já isso foi no passado, e também aí Ayrton É. Senna, né? Que infelizmente ali... Mas ali a gente tomou algumas medidas nos portais, um policiamento ostensivo, mas principalmente, Paulinho, nós precisamos ter o policiamento. O repressivo, óbvio, é imprescindível. Aconteceu, tem que estar lá, né? Aqui também vai um comentário. Essa semana, um vereador muito querido, não vou citar o nome, prefeito, olha, eu liguei para a GCM e por conta de uma poluição sonora que estava tendo aqui na minha vizinhança, e a GCM não chegou. Falei, meu Deus do céu, né? Deixa eu ver o que aconteceu. Aí fui ver, ao deparar, ao caminho do ruído, ou para apurar ali a poluição sonora, a GCM deparou-se com um veículo com placa adulterada. Então, às vezes, os homens que estão na rua, eles têm esse tipo de dificuldade, né? Porque tudo é prioridade. Então, às vezes, você tem a prioridade, né? Então, evidentemente, acontecem situações em que o atendimento ele não consegue ser tão bem realizado. Depois, quando foram lá, evidentemente o barulho já tinha acabado, tá certo? Então a gente tem que ter essa compreensão das coisas. Mas Arujá está caminhando muito bem, fica aqui inclusive a minha gratidão a todos os nossos guardas municipais, aos nossos agentes de trânsito que também nos auxiliam nesse patrulhamento ostensivo. Criamos lá, Paulinho, a Operação Delegada. Então lá a Polícia Militar, boa parte do tempo nós temos alguns policiais militares que trabalham nos auxiliando com as atribuições da GCM. Como é isso? Na medida em que o policial militar tem sua hora de folga, ao invés dele vender o bico, o policial quando faz bico, ele está sofrendo um risco enorme. Porque primeiro que ele está sem farda, não está com a arma da corporação, não está com o veículo da corporação, não consegue acionar a corporação porque ele está sem o rádio. Então, o bico é terrível para o policial. Nós criamos o bico oficial. Então, é o bico oficial. Então, a viatura, o policial, o seu companheiro de equipe, toda a infraestrutura, fazendo o bico. Na hora de folga dele, ele usa toda a infra da PM para nos apoiar no policiamento ostensivo. Hoje está se falando muito da violência contra a mulher. Arujá tem uma delegacia da mulher, e como existem muitos condomínios lá em Arujá, lógico, são muitas residências e, infelizmente, às vezes acaba tendo alguma violência doméstica. Como é que está sendo essa parte? Primeiro, assim, que o número de condomínios nem é tão grande assim, né? Cerca de 15% da população mora em condomínio, 25% 20% num grande bairro, que é o Parque Rodrigo Barreto, outros 15% no Pinheiro, fugiu. Delegacia da mulher e violência
Isso. Ali é no Pinheiro, no Mirante, perdoe você, meu amigo do Mirante ali, né? Então, a grande massa da população vive nessas regiões. Depois eu tenho o Real, depois eu tenho o Arujá América. Então, a violência contra a mulher está muito com índices, felizmente, muito baixos, né? Eu digo com tranquilidade que há mais de 5 anos que nós não temos um feminicídio lá, tá certo? Nós temos lá a delegada muito atuante, a doutora Regina Campanelli, e recebe todo o apoio, inclusive da minha esposa, da Cláudia Camargo, porque elas mantêm um grupo lá de apoio às mulheres vítimas de violência, um trabalho ostensivo também na Câmara Municipal com a crise. Existe um grupo de trabalho focado nisso. Temos um programa pioneiro lá, viu, que eu acho importante a gente divulgar. Nós temos um programa que chama-se E Agora José. O que é o E Agora José? Quando acontece a violência, a gente cuida da mulher. O agressor vai sofrer as penalidades legais. Mas e depois? Nós vamos esperar que ele pratique outra violência? Surge aí o E Agora José. Então a gente busca resgatar esse sujeito, essa pessoa, esse agressor, trazê-lo à realidade com apoio psicológico para que ele não repita aquela atuação. Então, além de cuidar, a gente tem que evitar, impedir, né, que sejam recorrentes, porque é muito comum, lamentavelmente, que o agressor ele não se limite a uma agressão a uma mulher. Ele vai iniciar um outro relacionamento, ele vai manter a mesma conduta, e a próxima mulher, a próxima esposa, a próxima namorada não vai saber quem ele é. Portanto, esse programa visa resgatar. E o sucesso, evidentemente, a gente vai obter daqui a alguns anos. Bom, vamos falar um pouco sobre a mobilidade urbana. Como é que está a mobilidade urbana na cidade de Arujá? O trânsito, tem muito trânsito, né? Para quem não conhece Arujá direito. Quem foi em Arujá há 8 anos atrás ou 10, hoje vai encontrar um Arujá totalmente diferente. Não tenha dúvida, o trânsito existe sim e está intenso, Nós temos aí buscado algumas medidas para mitigar esse trânsito, inclusive estamos concluindo agora todo um trabalho de reengenharia de trânsito, e é natural que tenha havido esse aumento da frota. Como eu disse no início da entrevista, você parte de uma cidade que tinha 5 mil CNPJs para uma cidade que tem 17 mil CNPJs em 5 anos, isso é natural. Então, o importante é que nós estamos adotando medidas para que isso diminua. Uma delas, e eu quero crer que vai ser a mais relevante, é a perimetral, que nós estamos iniciando, já temos a primeira fase dela implantada. Então, essa perimetral ela vai permitir que a população transite entre os bairros sem passar pelo centro. Então, para quem conhece Arujá, por exemplo, ou para quem mora em Arujá, para quem já passou por lá, você saindo, por exemplo, do Parque Rodrigo Barreto, que é o maior bairro da cidade, você vai conseguir acessar, por exemplo, a rodovia Presidente Dutra, a Mário Covas, a estrada PL, sem cruzar o centro. E aí você já diminui. Ao passo que, do outro lado, do outro trecho, você vai conseguir entrar ali pela região do Jardim Planalto, Chácara São José, você vai conseguir chegar sentido Itaquaquecetuba sem cruzar o centro, porque aquele trecho, a Dutra é não pedagiada, então a Dutra deve ser utilizada, está sendo utilizada como uma grande avenida, já que é não pedagiada, para quase fechar essa questão. No lado oposto ali, quem vem do Jardim Real, a gente também consegue esse acesso, e do Jardim Real, Estrada Peinha, chegamos novamente no Parque Rodrigo Barreto. Então, é uma grande perimetral que nós esperamos e iremos concluir nessa nossa gestão até o final do mandato, até 2028, nós vamos estar concluindo isso, e eu tenho certeza que vai mitigar o trânsito. Além disso, estamos tomando outras medidas, que aliás vão entrar agora em vigor, algumas em maio, com relação à circulação de caminhões. Evidentemente, o grande número de empresas
que acabaram se instalando em Arujá trouxeram consigo essa massa de caminhões que fazem a logística. Então nós estamos agora terminando uma pesquisa e vamos limitar alguns horários em alguns trechos para o tráfego de carga pesada. Possivelmente ali quem desça da região do Nippon, quem desça da região da PL, ali talvez a gente... ali deverá ser um dos pontos em que a gente vai restringir possivelmente das 6 às 8 da manhã. Isso tudo pensamos que vai melhorar muito. E estamos trabalhando para melhorar. O importante é que temos certeza que com essas ações a gente vai resolver o problema. Prefeito, hoje é quarta-feira, né? Lançamento oficial do Parque Permanente de Flores, que é uma cadeia produtiva do Alto Tietê. Fale um pouco sobre isso. Olha, isso é um desejo antigo da gente. Eu venho buscando isso antes mesmo de ser prefeito, antes mesmo de disputar eleições. A Flord+, que é a união dos floricultores da nossa região, é conhecida. Temos muita honra de ser a segunda Olambra do estado de São Paulo. E recebemos ali visita de muita gente na feira anual, né? Arujá chega a receber cerca de 10, 15 mil pessoas por dia nessas feiras, e sempre foi o nosso interesse que essa feira tornasse permanente. E agora essa nova visão que a Flord também encampou, nós começamos no ano passado um trabalho junto ao Sebrae. A Flord se empenhou, se dedicou, a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico também tem se dedicado, e aí nós conseguimos ser vitoriosos na CPL, que é Cadeia de Produção Logística. Então, com isso, agora foi viabilizada a criação da Feira Permanente de Flores em Arujá, que, muito bem lembrado por você, será lançada hoje às 15 horas. E amanhã a festa do Morango? Sim, a partir de amanhã nós temos a festa do morango. Fale um pouco sobre. Quinta. Na verdade, a festa do morango... Eu até achei que você ia trazer uns morangos aí para mim, mas tudo bem. Rapaz, mas fica para a próxima, viu? Só que eu atraso, mas quando eu trouxer, eu trago já com chocolate, tá bom? Fondue de morango. Tá? Como é que é essa festa? Vai ser aonde os locais para as pessoas? Não, a festa essa festa das flores aí também, onde a localização para quem é de fora, ainda, veja, na verdade, hoje é o lançamento da CPL, né? Da Cadeia de Produção Logística. Agora começa a obra, mas a partir de agora vai ser na própria PL, na própria Flord, ali na estrada da PL, que nós vamos realizar. Com relação à festa do morango, agora quinta, sexta, sábado, domingo, quero parabenizar também a minha Secretaria de Desenvolvimento, de Turismo, o nosso secretário Renan Lucena tem feito um grande trabalho, assim como o desenvolvimento econômico que eu citei, né? O meu querido José Carlos, a Fábia Sanches, a Givânia, o Donizete, enfim, todo o time lá. É uma feira, na verdade é uma festa, né? É uma festa onde as pessoas vão poder experimentar todas as delícias. E é no nosso espaço de eventos, que fica ali onde realizamos a feira anual. Arujá tem esse espaço de eventos, fica nas proximidades ali da Avenida João Manuel, próximo também do Parque Residencial. Então, quem procurar ali vai localizar. Tudo sinalizado para quem é de fora, claro, né? Claro, não tenha dúvida. A Estrada do Pé é da Perfect Liberty lá Sim, do senhor, isso? É isso mesmo. Muito bem, já. Tá sabendo. Conheci o local lá já, bonito lá, hein? Bom, quais mais festas teremos aí? Olha, por hora é isso, por hora nós vamos depois conversar mais para o meio do ano, quando estivermos próximos do aniversário da cidade, né? E por enquanto é isso, né? Estamos no começo do ano. Uma mensagem direta para os munícipes, para a gente encerrar essa primeira parte e depois partirmos aí para o Condemate. Olha, a minha mensagem é de gratidão sempre, muito obrigado pela confiança. Nós tivemos uma votação expressiva e isso só dignifica o nosso trabalho, mas mais do que isso, sobe a régua. Então nós queremos ser cada vez melhores, cada vez fazer uma melhor gestão. E muito obrigado pelo apoio, pelo carinho. A gente sai às ruas, é muito bem recebido. Agradeço também as críticas são imprescindíveis. A minha falecida mãe que dizia que tapinha nas costas só serve se for para empurrar para frente, né? Então a boa crítica é muito bem-vinda. Minha gratidão a você, minha amiga, meu amigo de Arujá. Muito bem, o senhor também tem um papel super importante, além de cuidar da cidade de Arujá. Agora o senhor assumiu a presidência do Condemate Mais, né? O
que é Condemate? O que o Condemate faz exatamente para quem não conhece Condemate, quem está perdido por aí? Olha, E são quantas cidades? Eram 15, foram para 15, é isso? o Condemate reunia 14 cidades. 14. Agora nós acabamos de recém-admitir, também teve o ingresso de Jacareí. Fica aqui meu abraço ao prefeito Celso, um grande parceiro, um grande amigo. O papel dos consórcios, de uma maneira geral, não só do Condemate, de todos os consórcios de prefeituras e cidades, basicamente unir esforços para um propósito comum. Eu sempre trago como exemplo a recém-vivida pandemia, que algumas pessoas se esqueceram das dificuldades que foram ali, a falta de vacina, todo aquele problema, a falta de leitos, né? Mas a gente não pode esquecer. De vez em quando a gente tem que olhar para trás para poder enxergar melhor o futuro. E naquela altura não fosse a atividade consorciada, não fossem os consórcios, em especial os pequenos municípios, os munícipes dos pequenos municípios teriam sofrido mais. Então, não fosse o apoio, inclusive aqui da cidade de Suzano, através do consórcio de Mogi das Cruzes, cidades como Guararema, como Arujá, como Salesópolis, Santa Isabel, teriam tido impactos ainda maiores, porque sozinhas, essas pequenas cidades, as médias cidades médias, não teriam condições de enfrentar tamanho problema. Mas, não obstante isso é passado, felizmente. Todos superamos aí com muitas dores, muitos traumas, muitas cicatrizes que não vão ser esquecidas tão já, especialmente para aquele que perdeu seu ente querido, fica aqui meu respeito. O fato é que os consórcios, eles conseguem trazer benefícios no trato com o governo do Estado, no trato com o governo federal. Então, o pequeno e médio município, por vezes, ele tem dificuldade de interação com os governos, ele tem dificuldade de ter essa ação, porque ele não tem os contatos necessários junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, para fazer a interlocução. Então, você veja, quando uma cidade pequena, uma cidade de 50 mil habitantes, uma cidade média, uma cidade de 100 mil habitantes, usa a força de um conjunto de 3 milhões e 200 mil habitantes para formular seu pleito, evidentemente, a coisa toma outra proporção. Então, esqueça o Camargo prefeito, esqueça o Camargo presidente, pega o Camargo prefeito. Uma coisa é o Camargo prefeito formular um pleito no governo do Estado. Outra coisa são os 15 prefeitos juntos formularem esse pleito. E assim se dá com todas as cidades. Então, esse papel é fundamental. Além desse papel importantíssimo, nós temos ali as compras compartilhadas, que pouco é dito. Então, nós temos as atas de registro. Por exemplo, nós temos ata de registro para aquisição de medicamentos, que os medicamentos saem 16% mais em conta do que naqueles adquiridos diretamente pelos municípios. Por quê, presidente Camargo? Por conta do volume. Quando você faz um volume de aquisição dessa natureza, você evidentemente diminui o custo. Não é só isso, você pega a atuação compartilhada da GCM. Quando você tem aqui uma festa, um evento em Suzano, por exemplo, toda a GCM das demais cidades vem para cá também. Você tem isso em Mogi, vai para lá. Você tem em Santa Isabel, vamos todos. Tem Arujá, vamos todos. Então, essa atuação compartilhada. Esse ano, aliás, nós felizmente na Arujá, nós não tivemos nenhum problema de alagamento, enchentes, mas, felizmente, cidades outras tiveram coisas severas. A Defesa Civil dos outros municípios se mobiliza simultaneamente, né? Fora isso, outras iniciativas que nós temos aqui, uma delas é a pioneira a nível Brasil. O Condemate Mais é o único consórcio que mantém um convênio com a APAI para a fabricação de órteses e próteses para pessoas com deficiência. Entendeu? Temos a residência inclusiva, você disse há pouco aqui, temos a proteção da mulher, temos cuidado com o jovem. Então, o jovem que sai ali daquela situação de vulnerabilidade, nós temos uma central que faz o acolhimento. A mulher, ela é recebida, não importa de que cidade, ela é destinada para um hotel que nós temos convênio, que nem eu sei o endereço,
isso é trancado às 7 chaves. Então ela é retirada de casa. Isso é um convênio com o Instituto Avon que a gente mantém. Enfim, o consórcio, de fato, é algo que só nos traz orgulho. E as parcerias, Sebrae, etc., vários cursos que são ministrados, né, para os munícipes dos 15 municípios. É verdade, né? É verdade. Puxa, é muito legal, porque vocês também, eu não sei se vão todos os prefeitos ou se é o senhor presidente que sai lá falar com o governador, vamos falar para Brasília, falar com ou algum ministro. Como é que funciona isso? Olha, aí você tocou num ponto muito difícil. Ontem ainda nós estávamos na Associação Paulista de Municípios e eu participei de um debate falando desse tema. Embora a Constituição Federal, embora a legislação, ela coloque o consórcio como um ente político preponderante, lamentavelmente, os governos não têm dado toda a atenção devida. Então, dizer que todos os prefeitos são recebidos não tem sido uma verdade. Eu lamento dizer aqui, tá certo? Já vivemos outros momentos em que o governo do Estado era mais municipalista. Meu respeito, meu carinho, minha admiração pelo governador Tarcísio, que tem feito um trabalho maravilhoso, inclusive aqui, Suzano, estamos com grandes obras em Itaquaquecetuba. Mas o prefeito tem uma dificuldade enorme de ser ouvido. O prefeito da cidade pequena tem que transpor uma barreira monstruosa para ser ouvido. Com o consórcio, essa barreira fica um pouco menor, mas é um facilitador. Mas eu não vou dizer para você que o trânsito é tão simples assim, que não é. E aí eu volto lá na minha fala inicial. Por isso que, mais uma vez, nós temos que fazer o dever de casa esse ano. Esse ano é ano de eleição. Esse ano é onde você recebeu o compromisso. Meu prefeito, meu líder, meus amigos, do seu deputado federal, que ele vai olhar para a região, do seu deputado estadual, que ele vai olhar para a região. Vamos evitar, por favor, e aqui eu digo com muita tranquilidade, não é a figura da pessoa que eu estou criticando, vamos evitar essa coisa de tiririca da vida. Vamos falar isso mais, é importante. Virão aqui para a nossa região, sem dúvida alguma, candidatos a deputado federal e estadual, inteligentíssimos, muito habilidosos, muito dedicados, mas pera lá, eles são da região, eles vão olhar para a região, eles vão levantar a mão na Alesp e falar, escuta, e o Altietê? Governador, aqui na partilha orçamentária, cadê a nossa região? Então, gente, eu reafirmo, nós temos que ter essa convicção, e eu digo isso com muita tranquilidade, não é? Olha, é aquilo que eu disse há pouco também, é crítica construtiva isso aqui que eu estou fazendo, não estou aqui discutindo, temos grandes representantes da região, vamos pegar aí a nível federal, Márcio Alvino, grande deputado federal, Gambale, grande deputado federal, tá certo? Temos aí o Roberto Lucena, grande deputado federal, e outros tantos, estadual da mesma forma, André do Prado, grande deputado, né? Damásio, grande deputado. Agora, peraí, gente, é pouco, tá certo? Quer dizer, a gente precisa ter mais representatividade. Eu estou falando de 1.600.000 pessoas, por favor. Aqui, na nossa região, nós temos quase 7% da riqueza do Estado transitando por aqui. Então, é um número que merece ter maior representatividade. Tá bom? O Condemate tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar. O Estado e também a União, né? É isso aí. Cobrar a União. Prefeito, eu sei que o seu tempo está curto, faça aí as suas considerações finais, né? E depois a gente volta aí outro dia com mais tempo, né? Vai ser uma alegria. Fique à vontade. Eu quero ainda, agora sim, em nome dos consórcios, eu quero dizer o seguinte, estou muito feliz aqui pela participação, pela oportunidade de falar o que são consórcios, o que é o Condemate Mais, para a população em especial que nos ouve, que nos assiste, ter uma ideia do todo o trabalho que é desenvolvido. Digo a você o seguinte, caríssimo, com muita tranquilidade, a atividade consorciada ela tem sido responsável pelo crescimento ordenado da nossa região. Reafirmo que
esse meu posicionamento como presidente do consórcio, buscando atender o interesse de todos os prefeitos, buscando atender o interesse de todas as cidades. Isso aqui não é uma crítica particular do Camargo. Isso é o que a gente ouve todo dia. Então, eu estou aqui aproveitando esse importante espaço de comunicação para dar voz às queixas, eu diria assim, que a gente tem ouvido diuturnamente. Mas tenho certeza que nós vamos continuar cada dia melhor. Temos um grande governador que tem feito um excelente trabalho. Eu sei que irá muito mais realizar. É o governador das grandes obras, não há dúvida. Mas a gente precisa olhar um pouquinho também, não andar de baixo. E é isso que a gente está pedindo. É isso. Muito bem, prefeito. Muito obrigado pela sua presença, pelas informações e pela transparência nessa conversa. Eu tenho mais 45 perguntas aqui que vai ficar para outra oportunidade. A gente segue acompanhando aí o trabalho, né? Tanto lá da sua cidade, Arujá, quanto à frente do Condemate Mais. E você que nos acompanhou, né? Continue ligado na SAT FM, com muita informação, credibilidade, né? Compromisso e transparência. Não esqueça, deixa aqui seu like, um comentário, compartilhe. Continue com a gente sempre, curta, faça lá seu comentário. Prefeito, muito obrigado pela sua presença e um grande abraço, sucesso e muitas felicidades lá. Gratidão, amigo.